Olá, boa noite. Estamos mais um E-News debatendo o novo Código de Ética, ou seja, por dentro do novo Código de Ética. Iniciamos hoje a partir do artigo 91, já que nas partes anteriores nós estamos já na nona parte, começando hoje a nona parte. Nós temos 8 partes já, todas distribuídas lá no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. E quem quiser acessar o nosso canal é só ir no YouTube procurar o canal do professor Edson Gomes. Então procurar aqui no Enfermagem News, que vai encontrar, ou também na página do Facebook do professor Edson Gomes. Então nós hoje iniciamos a nona parte, né? Iniciamos a partir do artigo 91 e vamos dar sequência. Lembrando só ao nosso Face espectador, aos nossos aqui nos acompanha, que o artigo 91 faz parte das proibições. Nós já tratamos dos direitos, já tratamos dos deveres e responsabilidades, das responsabilidades e deveres, e agora nós estamos tratando das proibições, e nesse rol de proibições nós estamos já no artigo 91. O artigo 91, ele é bem explícito no seu conteúdo, que ele diz: delegar atividades privativas dos enfermeiros ou enfermeiras a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. Ou seja, qualquer atividade da enfermagem pode ser realizada por qualquer membro, desde que em caso de emergência, elas podem ser delegadas a técnicos auxiliares. E algumas atividades só podem ser realizadas por profissionais de enfermagem, enfermeiros ou enfermeiras, que é o caso das atividades privativas. O parágrafo único do artigo 91, ele vai dar uma reforçada nisso e vai dizer que fica proibido delegar atividades privativas a outro membro da equipe de saúde. Isso inclui os próprios membros da enfermagem, salvo, a gente volta lá para um salvo-conduto que tem lá no artigo 91, que é a questão em caso de emergência. É possível a gente discutir ainda o que seria emergência. Eu acho que o conceito para o conselho ainda pode não estar fechado, para a enfermagem pode não estar fechado, embora a gente tenha aí, porque isso vai depender muito da formação dos julgadores, no caso de estar julgando um artigo desse, mas aí a gente sabe, de fato, nós temos um conceito amplo, um conceito já internacionalizado do que seriam os casos de urgência e emergência, já definido pelos protocolos internacionais. E aí o artigo 92, ele vai dizer: delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhante ou responsáveis pelos pacientes. É muito comum a gente encontrar a administração de medicamento feito por acompanhante. Às vezes, Edson, você vai dizer: olha, professor Edson, isso é coisa da sua cabeça, isso é alucinação. Não, não é. E aí eu vou para um caso prático aqui. Por exemplo, medicação oral. É muito comum a gente encontrar o profissional de enfermagem passando a medicação oral para o acompanhante, para que ele administre essa medicação ao paciente. Ou em um determinado horário ele passa essa medicação para o paciente. Às vezes o profissional de enfermagem passa mais cedo no horário da medicação, entrega essa medicação ao acompanhante e depois ele vai pede para que o acompanhante acorde o paciente ou dê ao paciente na hora aprazada. Olha, preste atenção nisso aí, hein? A legislação é bem clara no sentido de dizer que é proibido delegar atribuições de profissional de enfermagem prevista na legislação. E aí eu estou falando de administração de medicamento, e a administração de medicamento não exclui nenhuma via de administração, tá? Para acompanhante ou responsável pelo paciente. Tá? Fica a dica aqui interessante nesse artigo. O parágrafo único vai dizer: o dispositivo do capto não se aplica nos casos da atenção domiciliar para o autocuidado apoiado. Aqui já é uma outra história, né? Já que é um capítulo específico do atendimento ou do cuidado de enfermagem, que é na atenção domiciliar. Portanto, já o parágrafo único já traz aqui um dispositivo de exclusão
daquilo que está lá posto no caput do artigo 92, que é delegar atribuições. Às vezes a gente pode pensar aí, por exemplo, banho no leito, né? Às vezes a gente vê muito o acompanhante fazendo banho no leito, quando esse banho, quando o asseio do paciente é responsabilidade da equipe de enfermagem prevista em legislação própria, portanto, não pode ser delegado para acompanhante e o responsável pelo paciente, tá? Então são assim algumas nuances que a gente tem. Claro que existe um rol de atividades que é possível identificar essa prática, mas eu trazendo essas duas que são muito comuns, né? Que é o cuidado, o banho no leito, por exemplo, e a medicação oral, que é muito comum, a gente encontra com muita facilidade isso. Vamos lá para o artigo 93. O artigo 93 diz assim: eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada ao paciente sob os cuidados realizados por aluno ou estagiário sob sua supervisão e orientação. Isso aqui eu chamo a atenção para quem é preceptor, para quem é professor, que está diretamente no campo de estágio, ou aquele profissional enfermeiro que acompanha o paciente no horário da sua plantão. Há uma discussão aí teórica interessante nisso. Houve legislação, resolução que trata sobre o assunto, sobre o tema específico, mas aqui a gente traz o que é que o Código de Ética diz. O Código de Ética vai alcançar esses preceptores, esses professores e esses profissionais de enfermagem durante os plantões que prestam assistência ao mesmo instante que acompanha os estagiários na responsabilidade. Ele não pode se eximir da responsabilidade legal da assistência prestada, ou seja, na verdade quem está prestando assistência vai ser ele, embora ele esteja embora o paciente esteja sob cuidado, sendo cuidado por alunos ou estagiário, sob a supervisão e orientação deste profissional, seja o preceptor, que vai ser um enfermeiro com registro no conselho, ou sob a responsabilidade de um enfermeiro que seja plantonista e que porventura esteja no acompanhamento desse estagiário. Tá? É importante que esse dia que jamais ele vai poder se eximir da responsabilidade. E aí vamos para o artigo 94. O artigo 94 vai dizer assim: apropriar-se de dinheiro, valor, bem móveis ou imóveis, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. É muito comum, por exemplo, os profissionais de enfermagem assumirem gestão de hospitais, de postos de saúde, de clínica, tá? E ao assumir essas gestões ele recebe um rol, né? Um rol taxativo, na hora da tomada de posse eles recebem um rol taxativo de bens, às vezes bens móveis, né? Dinheiro nem tanto, mas às vezes bem móveis. É importante que se diga que qualquer ato desse, né? De desvio desses bens móveis, mesmo que esse bem seja público ou particular, esse profissional que assumiu essa responsabilidade, não conseguindo prestar conta desses bens, ele vai estar diretamente sendo alcançado pelo novo Código de Ética. O artigo 95, ele vai trazer a expressão realizar ou participar de atividade de ensino, pesquisa e extensão, em que os direitos inalienáveis da pessoa, família e coletividade sejam desrespeitados ou ofereça quaisquer tipo de risco ou dano previsíveis ao envolvido. Olha, isso é uma proibição. O profissional de enfermagem ele é proibido de participar, de realizar pesquisa, né? Seja pesquisa, seja uma atividade de ensino, seja uma pesquisa, ou seja, um projeto, ou participar de um projeto de extensão em que os direitos inalienáveis, por exemplo, o direito à imagem, o direito à liberdade, o direito ao sigilo e outros direitos sejam esses direitos coletivos, sejam esses direitos da pessoa pesquisada, ou seja, esses direitos da coletividade estejam sendo desrespeitados, ou que nessa pesquisa, nesse projeto de extensão ou durante o ensino, ofereça qualquer tipo de risco ou danos previsíveis aos envolvidos.
Se houver a previsão do dano, se o profissional de enfermagem consegue enxergar, criar a possibilidade de um dano, imediatamente ele deve se recusar a participar sob pena de ser alcançado pelo Código de Ética. O artigo 96, ele vai trazer uma outra situação, sobrepor os interesses da ciência aos interesses e segurança da pessoa, família ou coletividade. Olha, a pesquisa ela não é mais importante do que a pessoa e a família e a coletividade. O projeto de extensão ele não é mais importante do que a família, a pessoa e a coletividade. A atividade de ensino ela não é mais importante do que a família, a coletividade e a pessoa. Portanto, é proibido ao profissional de enfermagem exercer qualquer atividade de pesquisa, extensão e ensino e sobrepor essa atividade, que são atividades, digamos, de cunho científico, aos interesses da pessoa, da família e da coletividade. E aí nós vamos para o artigo 97, e o artigo 97 vai dizer o seguinte: falsificar ou manipular resultado de pesquisa, bem como usá-lo para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos. Quando alguém vai fazer uma pesquisa, quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós somos pesquisadores, vamos fazer uma pesquisa, e essa pesquisa ela tem um cunho, é uma pesquisa que mexe com o biodireito, tá? Então nós precisamos registrar essa pesquisa no Conselho Nacional, e lá no Conselho Nacional, quando você registra a pesquisa, essa pesquisa tem os objetivos dela. Então é preciso você traçar os objetivos dessa pesquisa. Essa pesquisa, após publicar o resultado dessa pesquisa, tem dois núcleos verbais que o artigo 97 traz. Primeiro é falsificar o resultado dessa pesquisa. Você obtém um resultado na pesquisa, você falsifica esse resultado e publica esse resultado falsificado. Então, ou seja, o resultado é diferente de fato do resultado da pesquisa. E o segundo núcleo é manipular o resultado da pesquisa. Ou seja, incluir núcleos verbais no resultado da pesquisa que vai induzir o receptor dos resultados dessa pesquisa a ter uma ideia diferente daquilo que se propunha os objetivos da pesquisa. Tá? Então o artigo é mais ou menos com essa finalidade. E vamos agora para o artigo 100. O artigo 100 ele vai dizer utilizar dados, olha lá, utilizar dados, informações ou opiniões que ainda não tenham sido publicadas, ainda não publicadas, sem referência do autor ou sem a sua autorização. Posso utilizar, eu sei que meu colega que estudou comigo está realizando uma pesquisa, tá? Por exemplo, sobre racismo na enfermagem paraibana, por exemplo. Eu já sei que ele anda na metade da pesquisa e aí eu quero tratar desse assunto em um trabalho meu. Posso fazer isso? Pode. Primeiro você tem que pedir a autorização dele, tá? E uma vez tendo a autorização dele, você tem que revelar a fonte, você tem que colocar a fonte de onde veio aquela informação. Não tendo autorização, não tendo fonte revelada, você vai cair aí no artigo 100, na possibilidade, vai cair na caixinha do artigo 100 de utilizar dados, informações ou opiniões que ainda não foram publicadas. Ora, se a opinião foi publicada, aí a gente vai cair naquela situação, a gente vai ter que observar aquela situação já prevista da citação, que é a regra da ABNT, já traz com muita clareza como deve fazer, e vocês que são doutores no assunto, né, é óbvio que sabem como fazer aí a citação, ou citação direta, ou citação indireta, ou usar o sistema de Vancouver, ou usar o sistema de norma brasileira, da norma brasileira, tá? Então, se publicado, usar o sistema Vancouver ou norma brasileira, citação direta ou indireta, ou se não publicado, tem que ter autorização e não pode deixar de ser citada a fonte. O artigo 101,
ele vai dizer apropriar-se ou utilizar a produção técnico-científica das quais tenha ou não participado como autor, sem a concordância ou a concessão dos demais participantes. É muito comum, por exemplo, às vezes a gente tem um trabalho, vai levar esse trabalho para um congresso, e aí lá nas regras do congresso dirá trabalho aceito com até 4 pessoas. Né? E aí você pode convidar 3 pessoas para que eles entrem nesse trabalho. Mas muitas das vezes pessoas colocam seu nome em um trabalho sem que tenha essa autorização. Então o artigo ele vai direto nessa situação, que é apropriar-se ou utilizar a produção técnico-científica das quais tenha ou não participado como autor. Então, se ele participou como autor, ele vai poder utilizar. Se ele não participou como autor ou coautor, ele não vai poder utilizar. Se ele colocar o nome, se esse profissional colocar o nome nessa pesquisa da qual ele não tem autorização, não tem a concordância e a concessão dos demais participantes, aí ele vai cair na regra do artigo 100. E aí nós vamos ter ainda, por último, aqui na questão das proibições, nós vamos ter ainda o artigo 102. Aproveitar-se da posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obras científicas. E aqui a gente corre um perigo grande, né? Muitas vezes você coloca o nome de determinados profissionais em um trabalho só porque ele é o chefe, só porque ele é o diretor, só porque ele é o presidente de uma autarquia, ele é o presidente de uma fundação, ele é o presidente de uma associação, de um sindicato. E aí muitas vezes ele vai lá e diz assim, olha, coloca meu nome aí. E aí a pessoa coloca um nome no trabalho, muitas das vezes só para constar o nome, ele não teve participação nenhuma no trabalho, mas ele quer participar daquele trabalho e usa dessa função pública que ele tem, usa desse cargo que ele tem, né? Usa do poder que lhe confere esse cargo para pressionar para que o nome dele vá para um trabalho. Então o artigo 100 ataca essa hipótese, proibindo que isso seja feito. Tá? Caso essa informação de que a pessoa obrigou em função do cargo chegue ao Conselho de Enfermagem, o Conselho de Enfermagem vai ser obrigado a processar, né, a abrir um processo ético para averiguar se há veracidade ou não, e havendo veracidade, aí há a ocorrência, a primeira ocorrência do artigo 100 sobre esse profissional de enfermagem, que nós vamos ver depois como é que a gente vai fazer essa dosimetria. Lembrando aos senhores, fico por aqui hoje no artigo 102. Por que eu fico no artigo 102? Porque com o artigo 102 nós estamos terminando primeiro a 9ª parte do nosso, né, daquilo que se propomos a fazer, que é fazer uma discussão, fazer um comentário no geral ao nosso Código de Ética, ao novo Código de Ética, dividido em partes. E aí, mais uma vez eu volto a dizer, isso vai estar colocado lá no meu canal, no canal do professor Edson Gomes, no YouTube. Vai estar colocado aqui no Facebook, na página Enfermagem News, para quem desejar ver ou rever isso aqui. Tá? E vai estar também compartilhado na página no Facebook do professor Edson Gomes. Lá você vai encontrar também este conteúdo. Tá? O artigo 102 ele encerra as proibições, aquilo que é proibido. A partir do artigo 103, que será o nosso décima parte, começa das infrações e penalidades. Né? Nós mostramos aquilo que era direitos nos primeiros artigos, nós mostramos aquilo que era deveres e responsabilidades, mostramos o que era proibições, e agora, depois que todo mundo sabe o que é direito, deveres e responsabilidades, sabe quais são as proibições, a sistemática do novo Código de Ética, ele vai trazer agora as infrações e as penalidades. E será a partir do nosso próximo encontro, a nossa próxima quarta-feira, nós estaremos aqui já debatendo as infrações e as penalidades. Desejo a todos uma boa, que aproveite as orientações, que visite o nosso canal no YouTube, o canal do professor Edson Gomes, que deixe seus comentários, né, que
deixe suas perguntas, que nos envie as perguntas através do nosso inbox no Facebook, através do nosso WhatsApp, nos grupos que nós participamos, e a todos até em breve com o nosso 10º encontro.